irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Espírito Santo, Pai, eu entro na Tua santa presença, Senhor, e te peço, Pai, perdoa os meus pecados, minhas falhas, Senhor, derrama a Tua sabedoria sobre mim, Senhor, que não venha ser eu, mas que venha ser o Teu Santo Espírito, Pai, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, o tema que eu trouxe para cada um de nós nessa noite é o perigo de brincarmos com o pecado. Tem um perigo gravíssimo, é algo perigoso, é algo grandioso, perigoso, e muitas pessoas não sabem. Amados irmãos, o pecado é algo perigoso, em que as pessoas não entendem o tamanho da desgraça que ele pode trazer. Então, já de a parte para os irmãos, o pecado é algo perigoso, em que nós vamos sentir o prazer, em que nós vamos sentir o prazer momentâneo, mas depois nós vamos sentir também as consequências do mesmo. Mas depois nós iremos se arrepender por termos praticado o mesmo. Então, você sabia que temos exemplos de pessoas que brincaram com o pecado e se deram mal? Nós temos exemplos dentro da própria Bíblia de pessoas que brincaram com o pecado e se deram mal. Temos Sansão, que estava brincando com o pecado, estava confiando na sua própria força e não ouvia conselhos, não ouvia orientações e acabou sofrendo consequências gravíssimas. Juízes, capítulo de número 16, versículo de número 20, vamos ver dentro da Bíblia. Olha só que poderoso é isso, olha só que poderoso vai ser essa palavra. Por quê? Porque ele estava tão confiante nele mesmo, que o Espírito Santo o deixou e ele nem sequer percebeu. Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Olha o perigo do pecado, em que as pessoas ficam brincando com Deus. E o que acaba acontecendo? Que o Espírito Santo, uma hora ele sai, uma hora ele abandona, uma hora ele sai, e a pessoa: eu estou cheio do Espírito Santo. O que é isso? A religiosidade. A religiosidade. E o que é que aconteceu? Sansão disse: olha, eu estou cheio, eu vou me livrar como das outras vezes. Mas ele tinha perdido o que vencia todas as guerras. Ele tinha perdido aquele que dava força a ele. Quem? O Espírito Santo. Olhe para o seu irmão e diga: não brinque com o pecado, para que você não venha perder o Espírito Santo. Está acontecendo com muitas pessoas, irmãos. Estão brincando com o pecado e estão perdendo o Espírito Santo. Mas vocês podem olhar para mim e dizer: mas Júnior, eu sou um homem, eu sou uma mulher que venci muitas guerras na oração, eu venci muitas batalhas. Eu tenho um exemplo para você dentro da Bíblia também. Davi. Você venceu mais guerras que Davi? Davi venceu grandes guerras. Davi venceu guerras grandiosas, irmãos. E ele era um homem que tudo que ele ia fazer, ele pediu direção a Deus. Mas por um deslize, Davi caiu. Por um deslize, a espada não se apartou mais da casa de Davi. Então a palavra nessa noite, para que a igreja venha refletir, venha meditar, é para que vocês não brinquem com o pecado. Ainda que vocês orem, ainda que vocês achem que estão bem, não brinquem. Tomem cuidado, porque o pecado ele é perigoso. O pecado está botando em risco aquilo em que nós nem sequer merecíamos, a sua salvação. O pecado está botando em risco a sua alma, a eterna condenação. Então tomem cuidado, irmãos. Tomem cuidado, muito cuidado com o pecado. Mas vocês podem dizer: Júnior, mas eu tenho sabedoria, eu sou um homem sábio. Eu tenho um exemplo dentro da Bíblia. Salomão tinha tamanha sabedoria, mas não ouviu, brincou também com o pecado. E o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo em que Salomão, na sua velhice, estava prostrado a ídolos. Estava prostrado a ídolos pagãos, ídolos que Deus abominava. Um homem com tamanha sabedoria, um homem que julgava causas, um homem que julgava as causas do povo de Deus, estava prostrado à idolatria. Por quê? Porque não ouviu orientações. Como Lucas falou, quando você não ouve a palavra, você está brincando com o pecado, você não está valorizando a palavra de Deus. Então reflita, irmão, não brinque com o pecado. Saia daqui decidido.
Quando você não brinca com o pecado e serve a Deus verdadeiramente, é a própria palavra que diz que você ora e faz chover, que você ora e faz também parar de chover, que você ora e faz até o sol parar, irmãos. Quando você está em obediência a Deus, você tem créditos com o Senhor. Você abre a sua boca e Ele diz: fala, meu filho, que eu te escuto. Você é fiel, você também é fiel. Ou seja, irmãos, você tem crédito com o soberano. Mas por que as pessoas estão tão mendigas? Volto a repetir, mendigas, as pessoas estão de milagres. As pessoas estão mendigas de milagre, mendigando milagre. Por quê? Porque não obedecem o essencial e ficam mendigando, ficam precisando. Se obedecessem a palavra, não ficariam doentes. Se obedecessem a palavra, podem até ficar doentes porque tem a doença da carne, mas não ficariam doentes porque o Senhor te guardaria, o Senhor te protegeria. Se obedecessem a palavra, ou seja, estariam firmados, não passariam tantas situações que passam por desobedecer. Então não brinquem com o pecado. Essa é a minha palavra.